Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E são todos muito bem-vindos ao Notícias. Boa noite e vamos às notícias. Interdita a construção de bombas de combustíveis em todas as capitais provinciais e circular de Maputo. A Direção Nacional de Hidrocarbonetos emitiu ontem uma nota na qual interdita a construção de bombas de combustíveis em espaços localizados na Zona A de todas as capitais provinciais e a circular de Maputo. A decisão de interdição da implantação de projetos desta natureza, segundo a Direção Nacional de Hidrocarbonetos, visa garantir a segurança de bens e pessoas e a proteção do meio ambiente em todas as atividades relacionadas com os produtos petrolíferos. A ordem surge depois de recentemente o Presidente da República, Filipe Nyusi, ter anunciado que há proprietários de postos de combustíveis que usam o negócio para lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo em Cabo Delgado. As declarações do chefe de Estado, Filipe Nyusi, foram feitas durante a reunião dos Conselhos Executivo e dos Serviços de Representação do Estado na província de Sofala. A agência de notação financeira Fitch Ratings elevou a posição de Moçambique no que diz respeito ao risco de crédito. A agência de notação financeira Fitch Ratings elevou a posição de Moçambique no que diz respeito ao risco de crédito. Segundo a agência, a elevação da classificação do país resulta de fatores como a supressão de restrições de acesso ao financiamento, apoio do Fundo Monetário Internacional ao Programa de Consolidação Fiscal e a tendência de redução da dívida pública. Apesar de algumas fraquezas estruturais, como o baixo PIB per capita, terrorismo e vulnerabilidade a catástrofes naturais, a Fitch Rating melhorou a classificação do país. Moçambique situa-se agora numa posição de menos riscos financeiros. A Fitch Ratings subiu a classificação de Moçambique de CCC para CCC+, aliviando a perspectiva de risco na concessão de crédito ao país, impulsionando a tendência de redução da dívida pública. A Agência de Classificação de Risco de Crédito diz que a elevação da classificação de Moçambique resulta de fatores como a diminuição das restrições de financiamento externo, sobretudo o recente apoio do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. A agência prevê ainda que o crescimento do Produto Interno Bruto acelere para 7,7% em 2024 e permaneça alto até 2026. A Fitch reiterou que as classificações de Moçambique ainda são condicionadas por fraquezas estruturais significativas, nomeadamente fraco desempenho em indicadores de governação e desenvolvimento humano. Entretanto, a agência prevê igualmente o aumento nas receitas totais do Estado, em parte devido a desembolsos mais elevados de subvenções externas, bem como as receitas do projeto Coral Sul da Eni nas suas fases iniciais de produção de gás, que renderam cerca de 0,3 pontos percentuais do PIB em 2023. A reabilitação da Estrada Nacional número 1 está prevista para o segundo semestre de 2023. A reabilitação da Estrada Nacional número 1 pode arrancar no segundo semestre do próximo ano. A garantia é dada pelo Ministro das Obras Públicas, Carlos Mesquita, que aponta a instalação de mais portagens como uma das formas de manutenção. Com o dinheiro para a reabilitação da Estrada Nacional número 1 disponível, o governo já sabe quando poderão iniciar-se as obras. O Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, Carlos Mesquita, disse ainda que, se tudo correr bem, mais tardar no segundo semestre próximo, ou seja, em 2023, as obras iniciam. As portagens são uma parte do processo de manutenção da via reabilitada. O Banco Mundial aprovou esta semana um financiamento de $400 milhões por via da Associação Internacional de Desenvolvimento para a Estrada Nacional número 1. O valor deve apoiar o projeto de estradas seguras para uma melhor integração econômica de Moçambique. Os Emirados Árabes Unidos desencadeiam ações para aliviar vítimas das inundações no Paquistão. O Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos está a levar a cabo ações de ajudas humanitárias através da Força Aérea, informou a agência de notícias Emirates na segunda-feira. A ajuda humanitária consiste em materiais de abrigo, produtos alimentares e medicamentos para as vítimas das inundações e chuvas torrenciais sem precedentes naquele país.
No domingo, o presidente dos Emirados Árabes Unidos, Sheikh Mohammed bin Zayed, emitiu um comunicado a anunciar as várias formas de apoio ao povo do Paquistão. Por seu turno, o embaixador dos Emirados Árabes Unidos no Paquistão, Hamad Ubaid Ibrahim, disse que o primeiro avião dos Emirados, carregado com ajuda, voou para o Paquistão na manhã de segunda-feira e que seria seguido por vários outros aviões transportando ajuda humanitária nos próximos dias. A Arábia Saudita destaca o empoderamento das mulheres na esfera digital na reunião do G20 realizada na Indonésia. A delegação da Arábia Saudita destacada para a reunião de G20 na Indonésia foi composta por 20 grandes economistas. A delegação saudita destacou no decorrer da reunião que capacitar as mulheres na esfera digital ajudará a aumentar a sua capacidade na força de trabalho, já que os países concordaram em impulsionar a cooperação internacional. A Arábia Saudita, que foi representada pelo Conselho de Assuntos da Família na reunião da semana passada, disse que a contribuição das mulheres para o desenvolvimento econômico e social é um dos focos do reino à medida em que busca alcançar a sua visão 2030, um plano de reforma projetado para diversificar a economia do país. A reunião ministerial do G20 sobre empoderamento das mulheres, realizada em Bali de 24 a 25 de agosto, incluiu discussões sobre como fechar a lacuna digital de gênero e o empreendedorismo das mulheres e contou com a presença de delegações de países membros e convidados do G20, organizações internacionais e empresas do setor privado. A Indonésia este ano detém a presidência rotativa do G20 e sediou uma série de reuniões de alto nível que culminaram em uma cúpula de líderes em novembro. A Europa poderá enfrentar várias dificuldades no fornecimento de gás em resultado dos cortes russos, disse ontem o chefe do executivo da Shell, Ben van Beurden, numa conferência de imprensa na Noruega. O chefe do executivo da Shell, Ben van Beurden, numa entrevista concedida ontem, considera que a Europa poderá ressentir-se de gás devido à guerra entre a Rússia e a Ucrânia no inverno, segundo a Reuters. A guerra na Ucrânia forçou vários Estados-membros da União Europeia a procurarem alternativas ao fornecimento de gás russo, dado que uma grande parte se encontrava fortemente dependente de Moscovo, que anteriormente assegurava o fornecimento de 40% do gás usado no bloco. Os preços de fontes alternativas de gás subiram como resultado e alguns países estão a adotar medidas de economia de energia, entre os quais Portugal. A França está a negociar com o governo da Argélia, através da ENGIE, um aumento de 50% do fornecimento de gás em antecipação ao inverno devido à escassez de energia causada pela guerra da Ucrânia. E no desporto, a seleção moçambicana de futebol de praia defronta nos dias 1, 2 e 5 de setembro a sua congênere de Marrocos em jogos inseridos na preparação para o campeonato africano. A seleção moçambicana de futebol de praia defronta nos dias 1, 2 e 5 de setembro a sua congênere de Marrocos em jogos inseridos na preparação para o campeonato africano que vai ter lugar em Vilanculo de 21 a 28 de outubro. A vinda da seleção marroquina a Moçambique é no quadro da implementação do protocolo de cooperação rubricado entre as duas federações em julho passado, que entre vários pressupostos inclui a realização de jogos amigáveis entre os dois conjuntos. Nesta prova, em que na última edição o conjunto moçambicano ficou na segunda posição, garantindo a qualificação pela primeira vez para o Mundial de Futebol de Praia, Moçambique pretende fazer diferente. Por seu turno, a equipa marroquina é a terceira classificada no último CAN. A seleção tem marcado presenças regulares em competições internacionais, fruto de um investimento robusto nesta modalidade. Moçambique vai tentar nesta prova repetir a proeza da edição passada, em que se sagrou campeão, num cenário em que partia com as credenciais bem reconhecidas em face do brilharete no africano. Moçambique, Senegal, Madagascar, Marrocos, Egito, Nigéria, Uganda e Malawi são as seleções qualificadas para o CAN de outubro próximo. Convido-lhe já a acompanhar a previsão do estado de tempo para amanhã, quarta-feira, Insha'Allah, se assim Deus quiser.
Para esta quarta-feira, a cidade de Maputo, a capital moçambicana, prevê-se temperatura máxima de 23 e uma mínima de 13, para Xai-Xai, máxima de 22 e mínima de 17 graus. Enquanto isso, na cidade de Inhambane, terra da Boa Gente, prevê-se temperatura máxima de 23 e uma mínima de 18. Já na região centro do país, cidade da Beira, em Sofala, prevê-se temperatura máxima de 23 e uma mínima de 19. Para Chimoio, em Manica, temperatura máxima de 19 graus e uma mínima de 13. Tete, por sinal, a mais quente do país, com temperatura máxima de 31 graus e uma mínima de 19. E por último, nesta região centro do país, cidade de Quilimane, na Zambésia, a previsão máxima é de 25 graus e uma mínima de 20. Já na cidade de Nampula, prevê-se temperatura máxima de 31 graus e uma mínima de 17. Para Lixinga e Niassa, temperatura máxima prevista é de 22 graus e uma mínima de 12. E por último, cidade de Pemba, em Cabo Delgado, prevê-se temperatura máxima de 27 e uma mínima de 21 graus. A previsão do estado do tempo é lhe oferecida por Couture. E desta feita marcamos o ponto final à presente edição do Notícias. Muito obrigada pela atenção dispensada e continuação de uma excelente noite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.